Então, às vezes a gente fala de um jeito um pouco... A gente fala de um jeito direto, mesmo assim não é entendido. Imagina quando a gente fala de um jeito meio indireto, né? O problema é que tem certas coisas que a gente não pode falar de forma direta. Tem quebras de voto e assim por diante se a gente mencionar certas coisas que acontecem entre as... Criticar professores, criticar centros de Dharma e assim por diante, né? Então a gente não pode, embora a gente saiba que existe esse problema, a gente não pode apontar com o dedo assim, os fulanos... O que a gente pode dizer sobre como é que eu sei se tem algum problema num centro de Dharma com um professor? O que eu devo observar? Então, muitas vezes eu estou fazendo esse vídeo um pouco porque eu percebi que alguns dos meus comentários, depois que eu fiz em certos vídeos, depois continuaram na forma de comunicações por e-mail e foram entendidos de formas estranhas, né? Então, por exemplo, algumas vezes eu digo assim, eu não recomendo tal centro de Dharma. E daí a pessoa, ela acha que tudo bem, né? Então, eu não recomendo, mas tudo bem. Então, tudo bem de certa forma, mas não continua falando comigo sobre isso, entende? Tipo, a minha opinião já tá disposta, né? Em outra ocasião eu falei assim, não, esse pessoal tem uma quebra de linhagem. E daí a pessoa também não percebeu nada estranho nisso, achou que, tudo bem, tem uma quebra de linhagem. Uma pessoa foi assim. Aí, né, quando eu percebi que a pessoa não tinha entendido o que eu tinha falado, eu fui lá e expliquei e tal. Mas uma segunda pessoa foi mais interessante ainda, porque eu falei que tinha um problema de quebra de linhagem. Quando eu sou perguntado diretamente, né, por e-mail, eu vou botar o e-mail ali, eu respondo sobre... O problema é fazer uma cruzada, né, fazer uma... aí se torna uma disputa sectária e assim por diante, né? Então, não é adequado... Na verdade... Não é adequado nem mesmo mencionar que há alguma coisa de errado, que há uma inauspiciosidade. Então, um pouco do karma a gente escapa se a gente não menciona o objeto. Então, se a gente tem só, né, se você entendeu, se você não entendeu, vai por aí um pouco, assim. Daí a pessoa tem que aprender a somar 2 mais 2, né? Quando tem essas situações, assim, ela precisa investigar um pouco por ela mesma. E daí, no caso, a segunda pessoa foi ela falou assim, sim, tem uma quebra de linhagem, mas e daí linhagem não é um negócio importante? Enquanto que, né, esse próprio pessoal teria dito que linhagem é uma coisa importante. Então, tem uma quebra, então o argumento pode ser, não tem uma quebra por isso e aquilo, né? Mas o argumento foi, não, linhagem não é uma coisa... Aí eu insisti um pouco, né? Eu tentei, porque eu já vi, tem um senhor que fala aí sobre budismo e eu já vi ele criticando essa noção de linhagem, né? Então eu sondei um pouco o que a pessoa estava falando, eu acho que ela estava entendendo um pouco assim essa coisa de escolas. Então, porque eles não têm uma filiação específica com uma forma ou outra de budismo, daí isso não seria um problema, né? Porque, enfim, se eles são autênticos ao ensinamento do Buda, não precisa estar afiliado a ninguém, né? Mas não é isso que é linhagem. Linhagem é quando a pessoa tem uma fonte para o que ela está falando. Quando um centro de Dharma ele tem um respaldo de um professor. O professor do professor, do professor até o Buda. Então, quando a gente fala assim, tem uma quebra de linhagem, é porque tem um problema com o professor. Né? Tem um problema com deu algum problema na relação entre o professor e o aluno. Aí, dependendo da gravidade desse problema, no Vajrayana, mesmo que tenha um leve estremecimento, assim, uma coisa assim meio pouca coisa, mas tem um mal-estarzinho, assim, melhor é nem se aproximar. Se tem uma quebra grave, se o professor critica o próprio professor, né, joga ele na lata de lixo, assim, publicamente, daí não pode nem conversar com essas pessoas, não pode nem... tem que se afastar totalmente do convívio nesse grau de quebra, assim. Isso específico ao Vajrayana. Mas mesmo no Mahayana e mesmo no Theravada, nas formas não Mahayana de budismo,
qual é a forma que eles têm de validar o que eles estão fazendo. As pessoas têm títulos, as pessoas têm uma maneira... Ela não é sempre perfeita, sempre dá problemas, mas uma maneira da gente começar a examinar um lugar é saber se os títulos, se as credenciais das pessoas ali envolvidas, elas têm um respaldo. E algumas vezes essas credenciais elas são dadas e são retiradas, ou são dadas e depois, melhor não, mudam de ideia, porque as pessoas, os praticantes, né, eles podem ter um grau de realização e voltar atrás, ou eles podem ter algum problema grave e assim por diante. Então, isso é uma coisa constante. A linhagem, ela segue sempre. Ela não é uma coisa assim, foi dado, depois não pode... Depois, bom, deu, tchau, tá resolvido, já foi concedido o meu título, eu não tenho que responder a mais ninguém. Não, tem um círculo de professores que garantem uns aos outros, né? E não pode ser qualquer professor, tem que ser o professor, né? Então não adianta o próprio professor dizer assim, não, mas o meu Lama, ele é tão legal, se o Lama está dizendo que ele é um problema. Isso acontece. Alguns centros aqui no Brasil, a gente vê uma foto do Dalai Lama na parede, enquanto a gente sabe que aquele pessoal tem um problema com o Dalai Lama, né? Então, esse é um aspecto importante, assim, a verificar, perguntar para as pessoas. Você pode achar, por exemplo, eu sei algumas coisas, né? Então, por exemplo, tem alguns centros que, se você me perguntar, eu pessoalmente não iria lá. Mas eu acho que se você tiver uma conexão, tudo bem. Por exemplo, tem um centro no qual um dos lamas uma vez falou mal do Trungpa Rinpoche, né, para mim. Para mim, esse lama deixou de ser lama, eu não quero mais relação nenhuma com eles, porque eu tenho uma fé, uma devoção que eu considero alguma devoção por Trungpa Rinpoche, né? Então, se tem algum estremecimento com o Trungpa Rinpoche, eu não quero nem saber dessa... Mas, por outro lado, a pessoa não precisa ter o Trungpa Rinpoche para ser budismo autêntico, né? Então, se a pessoa não tem não tem essa conexão com o Trungpa Rinpoche, talvez esse centro não seja um problema. Entende? Tem essa diversidade um pouco, assim. Então, para mim não, mas para a pessoa, eu não vou dizer para a pessoa que ela não deve ir lá. Se ela me perguntar, eu digo, não, olha, aconteceu isso, eu tenho essa conexão, eu não iria, mas se você quiser, eu acho que é autêntico. Eu acho que eles fazem lá tem benefício e talvez funcione, assim, né? Não é, a pessoa não precisa aceitar todos os meus professores para o centro ser autêntico, né? Isso, obviamente que não. E o Trungpa Rinpoche é um professor controverso, né? Então dá para entender, assim, que haja um estremecimento, alguma coisa assim. Então é um caso, né? Agora, aí eu pergunto para a pessoa também, o que você pensa do Trungpa? Nem conheço, tudo bem. Eu gosto do Trungpa Rinpoche, eu queria ter uma boa conexão. Bom, então se você quiser ter uma boa conexão com o Trungpa Rinpoche, você não se aproxima desse pessoal lá. Então, aí tem alguns centros que estão nessas categorias, assim, que é para você focar a sua prática, talvez eles não sejam melhor para você. Mas eles não têm problema nenhum, eles são, por si só, eles são uma forma autêntica de budismo, não tem problema nenhum, né? Agora, tem outros lugares que chama budismo, que daí não é budismo. Então é outro grau de problema, assim. O problema que surgiu, que eu vi uma pessoa comentando, ela falou assim, você disse que o budismo japonês é um não sei o quê. Bom, talvez eu estivesse fazendo uma piada, ou talvez exagerando, mas tem algumas formas, tem centenas, é uma ilha, um lugarzinho pequeno, né? Parece pequeno o Japão, menor que o Rio Grande do Sul, mas eles têm 100, 200, 300 tradições budistas lá dentro. Eles têm 1000 anos de budismo para contar a história, né? E dentro disso eles têm várias coisas de problema e várias coisas extraordinariamente boas, né? E no Brasil tem vários problemas e tem várias coisas boas e tem coisas intermediárias que talvez, como nesse caso do Trungpa Rinpoche, talvez eu não me aproximasse disso, mas é autêntico, a pessoa pode ir, se ela quiser, eu não vou dizer que não, entendeu? Tipo, não vou botar pilha fraca. Mas tem, né, uma tradição bem popular no Brasil. Bom, tem esse pessoal contra o Dalai Lama, que tem mais de um grupo, né? Então isso aí é bom não se aproximar disso, porque não é, a pessoa sendo do budismo tibetano e tendo um problema com o Dalai Lama, não funciona, né? Mas eles são budismo. E eles não falam nada de errado. Isso é mais extraordinário. Mas por uma conexão entre professores, todo budismo tibetano é vajrayana, então não pode. Agora, esse pessoal, eles não têm... Os japoneses, que são um problema, que é um grupo,
principal, grande que tem no Brasil, que é uma religião nova, depois do pós-guerra, né? Eles não têm os 4 selos do Dharma, então eles não têm o Dharma completo do Buda Shakyamuni. Eles ensinam outra coisa, assim, e chamam de budismo. E até eu vou dizer, pode ser que para quem não está tão preocupado com a pureza dos ensinamentos, talvez, né, chamar de budismo não seja uma ofensa, talvez tenha algum benefício no que eles fazem, embora tenha um envolvimento político meio fascista, tem umas histórias meio escabrosas dentro disso. De forma geral, eu diria, olha, isso aí a maioria das tradições budistas tradicionais, o Zen, o budismo terra pura, o budismo tibetano, o Theravada, não consideram esse pessoal budismo, né? Então não se aproxime desse pessoal. Aí pode perguntar também, se quiser saber por e-mail, pergunta, quem é esse fulano? Eu posso dizer, mas se é só curiosidade, melhor não perguntar também. É só se você acha que está pensando em entrar num negócio assim, não é o Zen, não é a terra pura. Quem será? E daí, né, tem questões de gosto pessoal, que daí também não tem nada a ver, né? Então, às vezes eu não consigo dizer se as pessoas de uma determinada tradição são confiáveis ou não, porque eu nunca tive conexão, não tive vontade de me aproximar, nem sei como é que funciona lá dentro. Então daí não posso falar, né? Então, a pessoa deve olhar a Wikipedia, né, sobre a tradição, ver quem são os professores, ver se aquilo vai no lugar, ver se vale a pena ir no lugar, daí se vale a pena, vai no lugar, daí verifica, né? E tem que cuidar, assim, quando eu estou falando alguma coisa muito indireta, talvez não seja isso que você está pensando. Porque o pessoal achou que eu estava criticando todo o budismo japonês, ou várias escolas do budismo japonês, enquanto tem uma que não é budismo, que é bem popular no Brasil, que chama de budismo, mas não é uma tradição budista. E tem esse pessoal que tem um problema com o Dalai Lama, que tem 2 grupos no Brasil, também são bem populares, tem que cuidar dessa coisa de budismo moderno, coisas de adaptação do Dharma para o Brasil, budismo brasileiro, budismo... não vou dizer budismo engajado, tem alguma coisa ou outra que budismo engajado não é problema, mas algumas vezes é problema também. Então tem que tomar cuidado com esse... Ver de onde que vem, quem é que tá cuidando das páginas, dos sites, de onde que vem o dinheiro, né? Por exemplo, esse pessoal conta do Dalai Lama, muito dinheiro vem da China, né? Então já é uma questão política, complicado. E é bom, é importante não começar com o pé errado, com o pé esquerdo, né? Não começar num centro que vai dar problema depois. Então cuida muito, tem que ir no centro de Dharma, mas cuida muito, assim, se mesmo que ele fale bem do professor, será que as pessoas será que não tem alguma coisa, tem algum estranhamento, não tem alguma coisa que não está bem explicada? Aí, se tiver isso, talvez também não seja adequado se aproximar. E muito cuidado com esse pessoal que está dizendo que está trazendo o budismo para a modernidade. Se é um Rinpoche, como era o Trungpa Rinpoche, como é o Dzongsa Tyensin Rinpoche, tudo bem. O próprio Dzongsa Tyensin Rinpoche, ele diz assim, o Trungpa Rinpoche é excelente, eu não tenho, o Dalai Lama também diz, eu não tenho a capacidade de fazer essa adaptação. Eles são renascimentos de seres extremamente realizados, né? E eles dizem, nós estamos fazendo lentamente essa adaptação, mas certas coisas as pessoas estão querendo mais rápido do que pode ser, porque nós temos o cuidado de manter a tradição budista, né? E tem uns outros, aí tem essa história, né? O Shagdo Rinpoche costumava contar do budismo de pé grande, né? Então, ele tinha a obra acontecendo no templo e ele falava assim, de vez em quando parece, a obra está indo devagar, né? E ela foi super rápida, mas tinha essa história às vezes. Parece que de noite no Tibete tinha essa história, tem uns pé grandes, né? Os pé grandes são aqueles, né? Sasquatch, né? No Tibete eles acreditam nesse bicho, assim. E eles veem os seres humanos de dia trabalhando com as ferramentas, cortando a madeira, fazendo as coisas para fazer, né, as obras e tudo. E daí de noite eles vêm e eles começam a imitar os seres humanos, assim, pega o martelo, começa a bater nas coisas, como serrote, né? Eles acham que eles estão fazendo assim a mesma coisa que os seres humanos estão fazendo, mas eles não sabem o que eles estão fazendo.
E daí chega de manhã, os seres humanos, tá tudo uma bagunça, né? Porque os pé grandes estragaram tudo, assim. Então tem muito dharma de pé grande, assim. Umas pessoas desqualificadas, com muita gente dando respaldo para essa desqualificação. E daí eles começam a mexer com as palavras do dharma, começam a mexer com terminologia, com meditação e tal, mas tudo errado, tudo mal feito, tudo de pé grande, assim, tudo feito nas coxas, tudo improvisado, tudo sem cuidado, né? E daí eles ainda ficam dizendo assim, nós estamos adaptando o budismo para o mundo moderno. E daí está sendo tudo errado. A gente olha para as pessoas são um horror, assim, são uns cretinos, umas pessoas muito difíceis, muito problemáticas, e as práticas todas só dão problema, assim. E o centro tá parecendo que está super famoso, mas está ruindo, assim. Então, tomar cuidado com os pés grandes do Dharma, assim. O Shakdo Rinpoche contava, eu acho que tinha um pouco de profecia no que ele falou, assim. Acho que ele via um pouco os professores transformando o Dharma, tentando adaptar o Dharma, mas não com o cuidado do Trungpa, com o cuidado do Dzongsa Rinpoche Rinpoche de manter a perfeição, a pureza dos ensinamentos, mas fazendo assim como quem... Fazendo dos alunos assim um laboratório um laboratório, cobaia, assim, né? Vamos ver o que acontece se botar essa pessoa de retiro aqui. Daí depois a pessoa fica tantã, você não sabe por quê. Porque não foi feito o retiro de uma forma tradicional e assim por diante, né? Então, foi uma coisa inventada da cabeça de alguém que nunca fez retiro. Então isso aí é um problema bem grave, tem que cuidar bastante. Tem picareta do Dharma no Brasil, bastante. Então, eu decidi gravar mais esse pedacinho assim, só para reforçar esse aspecto de que sem a garantia de uma estrutura de um controle de qualidade externo da linhagem, né, de vários professores, né, confirmando aquela prática, aquele centro, aqueles professores como legítimos, o que tende a acontecer, talvez não no extremo de violência que foi um Jim Jones, ou que foi Waco, ou que foi várias dessas situações trágicas que teve com relação a cultos, né? Pelo menos algo que nem o Osho, ou talvez algo não tão ruim, mas bem problemático. Então, o que garante, né, que os professores não enlouqueçam, que as sangas não virem seitas, não levantem uma bandeira e não se tornem perniciosas para o Dharma e para as pessoas, em parte é essa garantia, essa rede de garantias que é a linhagem, né? Então, se a gente vê que tem um estilo novo, assim, e esse estilo novo não é garantido por mais do que um ou dois professores, se ele não é garantido por uma rede de professores, talvez seja interessante não se aproximar, assim. Particularmente se há indícios e há críticas com relação ao modo que tá se processando as coisas ali. E, claro, essas críticas no budismo, se as pessoas são bons praticantes, elas não fazem essas críticas abertamente, mas a gente pode reparar bem em quem não dá o aval, né? Quem deveria dar o aval e não dá o aval. Então, prestando atenção bem nisso, a pessoa pode estudar um pouco onde é que... a gente vê alguns movimentos no Brasil que, nesse momento, ainda não são seitas, não se dá para dizer que tenha abuso abuso econômico ou sexual, pelo menos numa escala grande, mas se pode ver que facilmente pode ir para esse lado, porque não há essa garantia da linhagem, não há... Às vezes com a garantia da linhagem não é garantido, né? Não é 100% garantido. Sem a linhagem, então, daí não tem chance nenhuma. É melhor não se arriscar. É recomendado estudar, principalmente para quem se interessa pelo Vajrayana. Não é para se desencorajar com a ideia de um guru. É bom entender que um guru é o caminho do Vajrayana, o Guru Yoga, e é uma prática que quem tem esse interesse deve fazer. Mas por isso mesmo a pessoa deve estudar gurus falsos e deve saber como é que o Vajrayana se protege disso internamente. Isto é, com votos, samayá, etc., garantias, linhagem e assim por diante. Se um centro não está seguindo
seguranças está lidando com ideias como Guru Yoga, perigo gravíssimo. Tratando o professor como um ser indiscutivelmente iluminado, e a partir da iluminação dele ele pode fazer qualquer alteração no Dharma que ele quiser, qualquer estilo de ensinamento que ele quiser dar. Cuidado. Normalmente, pode ser que não seja um caso, mas normalmente é um indício que a gente não deve se aproximar desses centros. Assim. Então, eu estava pensando mais sobre essa questão da linhagem. Tem dois aspectos que eu ainda gostaria de falar, que eu vou adicionar no vídeo, que eu vou fazer ainda sobre essa questão da pureza da linhagem, do como a linhagem é importante. Então, um deles é uma reflexão sobre os tipos de picaretas que tem, né? Então, a maioria das pessoas que é picareta no Dharma, elas não têm uma má intenção muito grave, uma má intenção superficial, que é promover a sua própria pessoa, promover, ou ter um jeito de ganhar a vida com isso, ou que é compreensível, né? E não é assim, ela diz, eu quero beneficiar as pessoas, então tem uma boa motivação por trás, né? Mas mesmo assim elas não têm a capacitação para fazer isso, e elas não esclarecem para as pessoas que elas não têm. Eu, pelo menos, aqui eu esclareço que eu sou um picareta completamente explícito, né? Então, tá em todos os finais dos meus vídeos, o tempo todo eu tento lembrar que eu não tenho, as pessoas não devem tomar a minha pessoa como alguém que tenha qualquer realização, qualquer capacitação, qualquer entendimento verdadeiro do Dharma. Eu estou só fazendo uma provocação para levar as pessoas a procurarem o Dharma genuíno com uma fonte genuína do Dharma, né? Então, o picareta, o costumaz, ele não faz isso, ele quer a pessoa para ele, assim, né? Não para mandar para o professor. Então, o picareta comum, ele até pode falar do professor, mas ele não coloca o professor em primeiro lugar, algumas vezes ele faz diferente do que o professor ensina, então isso daí é um indício de que o professor, que é um indício de picaretagem, né? E claro, daí tem o picareta que é um charlatão total, que às vezes está num auto-engano, mas que é um charlatão total. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tinha uma figura, né, que ele não tinha nenhum entendimento do Dharma, zero, nem de livro, assim. Mas ele botava as roupas e muita gente acreditava nele. Em várias cidades convidavam ele para falar. Conta-se histórias que ele deu até iniciações, pessoas tomaram refúgio com ele, né? E ele não tinha qualificação nenhuma qualificação sobre nenhum aspecto. Era só uma pessoa que resolveu aparecer como budista, assim. Aí tem uns outros que eles já são mais sofisticados, assim, né? Então eles têm muitas misturas com outras tradições e incluem o budismo e falam do budismo, assim, como se também soubessem o que estão falando. Aí tem vários no Brasil, assim, tem vários, se vê por todo lado. Mas esses dois ainda são, se a pessoa tem um mínimo de, né, o problema é que tem muita gente despreparada no mundo, né? Mas se a pessoa tem um mínimo de educação, ela não cai nesses dois tipos, ela cai no terceiro tipo, que é esse que tem uma linhagem, assim, né? Mas parece que tem uma linhagem, assim, porque fala de professores legítimos, etc. Mas, no fim, esses professores estão dando aval para ele. Se deram aval num determinado momento, esse aval prosseguiu, esse aval segue hoje. Então, tem que verificar isso também. E a outra reflexão sobre linhagem é um pouco assim como a Anvisa, né? Então, eu estava falando dessa questão do controle de qualidade, etc. Se a gente pegar um medicamento, né? Então, vamos fazer genéricos, né? Então, o medicamento tem que ter um cuidado muito grande, né? O medicamento não pode não ser efetivo, ele não pode ser outra coisa, né? Que é o que não está no rótulo. Então, ele tem que ser garantido, né? Então, normalmente tem um órgão que cuida para fabricantes inescrupulosos não produzirem medicamentos falsos, né? Isso às vezes acontece, tem escândalos, né? A gente fica sabendo que teve um medicamento lá que não tinha efetividade nenhuma, era vendido, mas era um placebo total, e daí se é um antibiótico, é um problema de saúde pública, né? Então, no caso da linhagem, não tem um órgão independente, mas a própria tradição, ela é que garante se o medicamento está presente, se está presente na quantidade, da forma correta, sem impureza e assim por diante. Então, se, né, a gente tem um professor que está operando sem garantia da linhagem, a chance dele estar produzindo alguma coisa que não beneficia os seres é enorme,
Então, em algum nível, ou um medicamento errado, ou no nível errado, ou sem cuidado, né? Por exemplo, pode dizer que tem 300 miligramas, mas tem 1 grama. Aí, ou o contrário, pode dizer que tem 300 e tem 50 miligramas. Aí não é tão efetivo. Ou pode estar deturpado, não ser tão potente, ou pode estar misturado com impureza. Então, ninguém garante, né? A garantia sou eu, né? Essa é a pessoa que não tem a garantia da linhagem. A garantia sou eu. Aí os alunos, mas ele é um ser iluminado. Então, os alunos estão tudo num processo de seita, né? Então, ele é um ser iluminado que está falando. Ele sabe o que está fazendo. Agora, você, né, pessoas que têm um critério e um cuidado, a gente vai examinar quem é que está dando aval para essa pessoa agir dessa forma, né? Às vezes acontece da pessoa ter tido aval num determinado momento e depois perder o aval. Isso é mais problemático ainda. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we korajin kasum banane wa malu jingwe ne jerezi wan tenjin jaso eza peka jaba du tenjo chi yom so chi jamen che benye jana sawa kun chatu je o zeta ba men jondo to de rum ni jogi zaso da tu tenjo chi chime ko ne pema samba wa sa son la jonte senu pa igar juwan shu ki trupe ko se je shin se sin da shin shu jing me tu ju trupa nangi wan chato no trupa tenor bu yin ne ko pa mo ra sam ne lund de le da tu tenjo chi peme jason peme rezo je peme dan la je ko se su wan pema cho je drama rezo jin do ni peme lon je dro chi pende juwan ne jembo den ba yo ne pa dan den ba zin pe je bon nan ko se ja sen tenjo chi du sun san je go ro rin po shen ngon du kun da de wa ju bo ja ba che ko sa du da pa sa so a de so jin je la du so shin na sang we ba je ju wa dan san ba lon je du pa jin de lo ba ma hon ba ja go ro pe ma se de hon ken lo jo son le lo ja zan li sa son ja pa pe du ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho